A filosofia do direito é um dos ramos da filosofia, um ramo clássico, que já pode ser encontrado, por exemplo, em Platão, com a sua obra As Leis, e mesmo durante a filosofia medieval e nos autores clássicos da Idade Moderna e Contemporânea, como Kant, Hegel e outros. A filosofia do direito pretende analisar o direito, naturalmente, a partir de uma perspectiva filosófica. E isto pode significar, num primeiro momento, uma análise do direito nos seus vários ramos, e nesse particular não se distinguiria muito de uma teoria do direito, onde se estudaria o direito público, por exemplo, o direito privado. E esse tipo de estudo pode ser encontrado, por exemplo, na obra de Kant sobre a doutrina do direito, e mesmo na obra de Hegel sobre os princípios da filosofia do direito. Um outro questionamento que se pode fazer ao direito, sob o ponto de vista da filosofia, é o que é o direito e para que serve. Na resposta à primeira questão, há que se distingui-lo da moral, e nesse particular a filosofia kantiana é importante para operar essa distinção, porque pode-se estatuir que o direito é uma legislação exterior, ou seja, ela não atinge a liberdade interior da pessoa, apenas cobra a conduta exterior, e a moral é uma conduta interior que cobra, juntamente com o comportamento externo da pessoa, a sua intenção, a sua vontade boa, sendo inclusive mais importante este segundo aspecto, que é a vontade boa. E para que serve o direito? Bom, há uma série de possibilidades. Uma delas é que o direito serve para tornar possível a convivência entre os homens, ou seja, para tornar efetivas certas regras de comportamento. Nesse particular, a moral também teria esse objetivo, se poderia dizer, mas ela é muito menos eficiente em fazer isso, exatamente porque ela não pode contar com uma coação exterior, coisa que o direito pode fazer. E o mais importante do ponto de vista da filosofia do direito é o estudo do direito sob o ponto de vista normativo. E, neste particular, nós temos duas possibilidades de resposta. Uma é aquela que vai tentar encontrar uma justificação para o direito numa formulação substantiva, cujo maior exemplar desse tipo de empreendimento é o direito natural. Para o direito natural, o direito está justificado se ele atende a um conjunto de regras que estaria colado à natureza humana. Um exemplar desse tipo de teoria é a teoria de John Locke. Ainda uma justificação substantiva do direito, a gente poderia encontrar uma teoria dos valores, por exemplo, um conjunto de valores culturais, ou então em regras morais, como, por exemplo, na formulação kantiana. A outra possibilidade de uma justificação normativa do direito é sob o ponto de vista processual. Ao invés de o direito se justificar por referência a um conjunto de regras substantivas, ele se justificaria através de um procedimento. Nesse caso, nós poderíamos ter, por exemplo, um procedimento democrático de construção de regras jurídicas, e regras que brotassem desse procedimento trariam uma marca de legitimidade. Digo uma marca de legitimidade porque parece razoável pensar que mesmo uma regra que tenha nascido de um certo procedimento, ela possa ainda ser injusta. O problema na resolução desse dilema de saber se uma regra que nasceu de um certo procedimento correto é ela própria justa é qual seria o critério que nós teríamos para avaliar e justificar essa regra. Mas uma forma de solucionar esse dilema é dizer que, ao menos, as regras do próprio procedimento seriam uma espécie de critério a partir do qual se poderia avaliar se aquilo que resulta do procedimento é correto ou não. Portanto, regras que resultassem de um certo procedimento que fossem incompatíveis com ele, como, por exemplo, o procedimento democrático,
poderiam ser consideradas incorretas ou injustas. Em todo caso, a justificação processual do direito ela é uma justificação falível, né? E falível como qualquer empreendimento humano. E ainda a filosofia do direito, nos últimos anos, vem se dedicando ao estudo da jurisdição, ou seja, como nós podemos justificar uma aplicação correta das regras jurídicas. O que se falou até agora concerne a produção de uma regra justa, que, como nós vimos, pode ser tanto numa versão substantiva quanto numa versão processual. Passado esse momento da produção da regra, nós temos o momento da aplicação da regra. E no caso do direito, a aplicação da regra ela é tão importante quanto a produção da regra, se não mais importante, visto que a aplicação do direito vai dizer o direito para o caso concreto e não adiantaria você ter uma regra geral justa e uma aplicação injusta dessa regra. Neste aspecto, nós temos duas possíveis formulações. Uma é aquela defendida pelo positivismo, segundo o qual a aplicação consiste num processo de subsunção dos fatos a determinadas regras. Seria um processo simples e um processo mecânico que o juiz faria sem maiores problemas. E uma outra possibilidade de compreensão da aplicação do direito seria considerar essa atividade como sendo mais complexa, exigindo um empreendimento coletivo de aplicação da regra, de discussão, de considerar aspectos relevantes, não só sob a perspectiva de uma pessoa, mas de várias pessoas, de tal forma que a gente poderia ter uma espécie de aplicação mais democrática do direito e não presa tanto à capacidade de uma pessoa só. Como exemplares teóricos da posição positivista, nós temos aquela de Kelsen, que defende exatamente uma aplicação simples do direito, como aqui eu falei há pouco, e como uma interpretação mais complexa do direito, nós temos aquela de Dworkin, por exemplo, ou mesmo de Habermas, segundo a qual nós temos que ter ou uma aplicação discursiva ou uma interpretação criativa, construtiva das regras jurídicas.